Olá, amigos da TV Mais, canal 22, canal 41. É um prazer estarmos juntos mais uma vez. Hoje falarei um pouquinho sobre as arritmias cardíacas. As arritmias, na verdade, são doenças do grupo que afeta a parte elétrica do nosso coração. Ou seja, são distúrbios que vão ocasionar alguma mudança no funcionamento elétrico, causando mudança no ritmo. Aí o seu nome é arritmia, ou seja, fora do ritmo. Das formas leves, moderadas ou até as graves, nós podemos ter vários tipos. Dessa maneira, nós temos que muitas vezes, ao diagnosticar um paciente, estimar também o seu risco. Qual é o risco daquela patologia ou comprometer ou até causar algum mal maior. Dessa maneira, as arritmias, sendo uma patologia extremamente comum, ou seja, uma doença que muitas vezes ela está ali presente, mas não é diagnosticada, se faz necessário o seu rastreamento, ou seja, uma investigação diagnóstica ou mesmo através de outros profissionais que, ao avaliar o pulso, o batimento cardíaco de uma pessoa, detectam que essas situações estão ocorrendo. E muitas vezes esse profissional acaba nos referenciando, encaminhando, para o nosso caso, os cardiologistas, o paciente a ser tratado. Então, é muito importante nós frisarmos que essa doença, o grupo de doença, na verdade, é um tipo de patologia que, embora frequente, ainda acaba não sendo vista na nossa realidade brasileira. Nós precisamos aumentar o rastreamento dessa situação. Existem crianças portadoras dessa doença e que muitas vezes acabam tendo algum comprometimento, alguma complicação dessa situação e que não sabiam, ou seus pais muitas vezes não sabiam que essa criança era portadora. Mas a partir dali, do seu diagnóstico, devemos então levar a cabo o diagnóstico mais preciso e também o seu tratamento. Então, as arritmias de alguma maneira podem causar uma doença que não no próprio coração, que é o caso dos acidentes vasculares cerebrais, que podem ter uma arritmia como sua base, podem causar algum grau de insuficiência cardíaca, ou seja, a incapacidade do coração atender às necessidades do corpo, ou até mesmo, nos casos graves que nós temos, a morte súbita, que é o que ocorreu inclusive em alguns esportistas, principalmente jogadores de futebol, que tiveram morte súbita atribuída às arritmias nas formas graves. Então é importante aqui frisar que essa situação ocorre entre nós devemos estar atentos ao seu rastreamento e se nós nunca tivermos uma avaliação cardiológica, devemos nos expor a isso através de exames de rotina ou mesmo para um clínico geral que possa fazer um primeiro teste, né, através de um eletrocardiograma e que a partir dali, trilhando esse caminho, encaminhe para o profissional competente para que seja o paciente ali abordado e tratado. Então eu falei de uma situação bastante frequente, ela é importante, é uma doença que no mundo inteiro tem uma incidência muito grande e no Brasil nós estamos tentando que as pessoas sejam expostas a campanhas de rastreamento dessa doença. Infelizmente, a maioria dos portadores não sabem que são ainda portadores dessa doença. Então, é uma doença, são doenças, né, na verdade, que elas são subdivididas, mas que podem ser tratadas adequadamente. Nós podemos fazer isso através de medicamentos ou, em alguns casos, a formas graves dessa doença, essas formas graves podem ser tratadas também de outra maneira, como a radiofrequência, em que nós fazemos uma ablação, ou seja, uma destruição do foco de arritmia. Existem alguns casos mais graves ainda, em que o indivíduo necessita de um implante de algum aparelho que ajude a não ocorrer novamente essas arritmias. É o caso dos desfibriladores implantáveis, né, que acabam sendo, hoje, métodos ou dispositivos que possibilitam nós salvarmos até algumas vidas. E nós, mais uma vez, devemos desmistificar que a arritmia seja uma doença comum só na terceira idade. A arritmia é uma doença comum em qualquer faixa etária, mas que a partir da meia idade, ou seja, os 50 anos, elas acabam tendo mais incidência, ou seja, ocorre com mais facilidade. Então devemos estar atentos a isso. Nós pegamos praticamente todos os dias um caso novo no consultório de arritmia em qualquer faixa etária. Então eu falei um pouquinho sobre essa situação do coração, bastante frequente e que deve estar atenta a população à sua ocorrência. Se não sabem ou se tem alguma dificuldade em querer, né, saber um pouco mais sobre isso, pedir a um profissional médico que peça um eletro pelo menos ou que avalie o seu pulso regularmente. Então, é uma coisa bastante factível no nosso dia a dia. Eu agradeço pela oportunidade, estaremos falando um pouco mais durante os próximos programas sobre alguns problemas também cardíacos.
Um abraço a todos os telespectadores da TV Mais, canal 22 e canal 41 e até a próxima oportunidade.